Graça e paz, irmãos. Estamos novamente reunidos, mesmo que à distância, obedecendo aí a ordem das nossas autoridades, ainda mantendo esse confinamento, isolamento social, mas juntos no sentido de que podemos, por esse meio da tecnologia, estarmos compartilhando a palavra e, de certa maneira, todos nós aprendendo da palavra do Senhor. O texto da nossa pregação dessa noite se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Na verdade, um texto com o qual vou trabalhar, embora hoje não será uma pregação no estilo que normalmente tenho feito e trabalho, que é a exposição ou a mensagem expositiva, mas vou trabalhar mais com a questão que envolve o próprio versículo e tenho um poema, na verdade um poemazinho, podemos assim dizer, com o qual nós trabalharemos nessa noite a partir desse verso de 2 Timóteo 4,8. O poema diz assim: da coronavírus, uma coroa que não desejo ter, do anticristo, uma coroa que não vou ver, da justiça, uma coroa que devo querer. Se você tem a sua Bíblia, por favor, abra no texto de 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, verso 8. Ele diz assim: agora o prêmio que me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia da sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Essa é na tradução que nós temos. Vamos ter uma palavra de oração. Graças nós te damos, Senhor Deus, por podermos abrir a tua palavra, pelo evangelho que tem sido espalhado por todos os cantos desse mundo, principalmente nesses momentos em que o uso da tecnologia permite, e com certeza milhares de lares estão ouvindo hoje a tua voz através de diversas maneiras da pregação da tua palavra. Agora pedimos que o Senhor abençoe essa palavra que lemos no nosso coração e a explicação dela para essa noite. Abra os nossos corações e mentes para ouvirmos a tua voz. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. O Novo Testamento emprega 3 palavras diferentes que são traduzidas por coroa. Uma está relacionada com a nossa palavra aí usada regularmente no meio mais feminino, que é a tiara. Antigamente ela tinha um outro uso, que era realmente para a realeza, era uma coroa da realeza, a palavra pelo menos indicava isso. Uma segunda maneira que o Novo Testamento usa era algo como uma grinalda de louros, e era então uma coroa mais ligada aos templos pagãos, porque adornava os sacerdotes e também os sacrifícios que eram feitos nesses templos. A terceira é a que nos interessa por causa do nosso texto e de diversos outros lugares onde essa palavra era usada. Essa é uma palavra bastante comum, que tinha um uso muito variado, e entendemos que era uma coroa que se dava para quem era vitorioso, principalmente numa competição atlética. Era também dada ao rei ou alguém da realeza, em festividades e principalmente em momentos em que se queria honrar uma pessoa, usava-se essa palavra para indicar aquela coroa que a pessoa recebia. O que nós vemos é que os escritores do Novo Testamento preferem usar mais essa palavra do que as outras. Isso também, podemos dizer, é muito visto também em nomes próprios, como Estéfano, Estefano, Estefânia, textos como 1 Coríntios 9, 25, 2 Timóteo 2, verso 5, Hebreus capítulo 2, verso 7, verso 9, Tiago capítulo 1, verso 12, 1 de Pedro capítulo 5, verso 4, Apocalipse 2, verso 10, 3, verso 11 e 6, verso 2, que é um texto que nós usaremos daqui a pouco. Mas vamos trabalhar a partir desse poeminha, a coroa que não desejo ter, essa que é do Covid-19. E nós vivemos realmente neste mundo
e nessa situação peculiar que todo o mundo está passando, entendemos que o vírus se espalhou por praticamente todos os países do mundo e recebeu esse nome por causa do seu formato, que é de uma coroa. As autoridades científicas de todo mundo têm opiniões comuns sobre como uma pessoa se contamina ou é infectada e as consequências no corpo dessa pessoa. Alguns cientistas defendem o pensamento de que os que não são do grupo de risco deveriam ser infectados para criar anticorpos, dessa maneira a fazer algo que beneficie outras pessoas e para a diminuição das possibilidades do vírus se espalhar. Muitos foram infectados e não sabem, devido ao fato de que não fizeram nenhum teste e porque também são assintomáticos. Agora eu pergunto, quem é que quer se arriscar a ganhar essa coroa? A quem deseja ter essa coroa? Por quê? Porque temos relatos de muitas pessoas que foram infectadas aí fora dos chamados grupos de risco e que morreram. Então essa pandemia da Covid-19 no mundo tem propósitos nas mãos de Deus. É possível tirar lições espirituais, lições morais, lições sociais dessa pandemia. Isso nós vemos através de muitos pregadores evangélicos que estão usando esse momento, fazendo reflexões acerca dessa questão da Covid-19, jornalistas, médicos e outros midiáticos têm falado principalmente das questões morais e sociais, econômicas que tudo isso está trazendo. Daqui a algum tempo veremos muitos livros que serão editados para trazer reflexões e pensamentos, falar talvez de várias conspirações ou teoria das conspirações que envolve a criação, a propagação desse vírus. Agora, o que nós podemos pensar realmente é como realmente a pessoa do nosso Deus, a igreja e o mundo está envolvido em tudo isso. Hoje podemos dizer que a palavra solidariedade é uma que volta a ganhar uma força, um som muito alto em quase todos os meios. É uma prática que nós, a igreja, podemos e devemos incentivar. Essa solidariedade não precisa ficar só com o mundo não evangélico, mas todos nós podemos pensar e desenvolver essa prática. Posso pensar em alistar alguns propósitos nessa pandemia. Por exemplo, pensamos que o Evangelho hoje está chegando a muitos lares e muitos lugares que não eram alcançados. Em alguns até não eram permitidos, ou muitos também que nem se importavam em pensar alguma coisa sobre o que Deus fala sobre isso, o que a Bíblia fala sobre isso. E pessoas, ou por algum tipo de especulação, de curiosidade, ou mesmo motivados pelo Espírito Santo, estão ouvindo muito mais da orientação espiritual para esse momento. Pensamos sim que o Espírito Santo tem usado muitas dessas pregações para converter pessoas, para convencê-las do pecado, do juízo e da justiça, como João fala no capítulo 16. Penso também que a igreja está se reinventando. Posso lembrar da época das perseguições, do início da igreja cristã, em que a igreja não podia se reunir, então ela teve que se inventar no sentido de não ficar em templos ou não ficar em casas para poder ensinar, para poder adorar, para poder orar. Vemos isso até mesmo no nosso próprio tempo, em muitos lugares onde o evangelho não é permitido. Muitas vezes os crentes estão reunidos, orando, louvando, aprendendo a palavra de Deus, mas de uma forma diferente da tradicional. Também é possível que Deus soberanamente deu essa pandemia para que o nosso planeta respirasse melhor. Aquilo que as nações poderosas nesses últimos 20 anos não conseguiram através de muitas conferências e encontros, a pandemia conseguiu. Ou seja, há uma diminuição da emissão de gás carbônico, o efeito estufa está talvez paralisado ou até diminuiu com relação à situação que vivíamos meses atrás. A qualidade do ar melhorou em muitas metrópoles. Grandes cidades hoje
o céu está aberto e as pessoas podem até à noite já ver as estrelas de uma maneira melhor, que antes era impedida pela cortina de fumaça que as impedia por causa da grande poluição. Agora, também pensamos Amós capítulo 4, que é o livro que nós de alguma maneira estamos trabalhando na igreja, ou pelo menos começamos, mas vamos voltar assim que for permitido nossas reuniões na igreja, voltaremos com as mensagens em Amós. Mas o capítulo 4 mostra uma resposta das pessoas, ali no caso a nação de Israel, diante das ações de calamidade, de catástrofe que Deus, para chamar as pessoas ao arrependimento, fez. Mas ele coloca lá um refrão triste, mas verdadeiro, quase como uma pontuação no discurso que obscurece a luz da graça de Deus. Por 5 vezes é repetido: nem assim vocês voltaram para mim, diz o Senhor. Apocalipse 9:20 é muito mais taxativo, dizendo que as pessoas não se arrependeram dos seus pecados, continuaram na prática dos seus pecados, continuaram na idolatria, mesmo com todas as ações da catástrofe, do caos que Deus vai realizar, no caso de Apocalipse, ou que Deus fez para a nação de Israel, ou para as nações circunvizinhas que Israel estava vendo, mas mesmo assim não se arrependeram, não se voltaram para Deus. Nós não devemos nos iludir achando que milhares e milhões se converterão nesses dias. O homem continua pecador. O diabo continua sendo enganador, continua sendo muito hábil na mentira. Mas os que Deus designou para a salvação durante essa pandemia serão sim salvos. Por isso devemos propagar o Evangelho, por isso devemos aproveitar as oportunidades para falar, para pregar sobre a salvação no Senhor Jesus Cristo. Arrisco-me numa projeção. A pandemia é um lançar de bases para a realidade da 70ª semana ainda futura, embora, vejo eu, não tão distante. Milhares de pessoas estão sendo cadastradas. O controle mundial da população se desenha muito rapidamente. O apóstolo João falou do número da besta que seria de alguma maneira impressa nas pessoas, na testa ou na mão, e podemos dizer que todo o arquivamento para esse cadastro já digitalizado já pode ser operacionalizado. Há vários relatos, por exemplo, de que hoje a China faz um uso muito grande de chip para monitoramento e também usa muito o monitoramento facial para o controle, para ver onde as pessoas estão e o que elas estão fazendo. A pandemia passará. Você e eu devemos tirar lições espirituais dela, ou outras lições morais e até sociais para nos ajudar como famílias, como pessoas, como igreja. Se o vírus lhe pegar, crentes não são imunes simplesmente porque são crentes. Não existe essa promessa na palavra. Se você não seguir as recomendações, você pode ser infectado. Você peca pela desobediência às autoridades e corre o risco de morrer e de contaminar outras pessoas. Em muitos lugares, crentes foram infectados e alguns morreram. Deus é soberano. Deus tem a sua vontade. Vamos sempre lembrar que ninguém acrescenta nem diminui um momento, um segundo da sua vida. Todos temos nosso dia e hora determinados pela vontade de Deus. Mas não devemos nos expor, não devemos nos arriscar, não devemos achar que nós podemos enfrentar essas coisas de peito aberto. Devemos sim sermos cautelosos, ponderarmos e escutarmos aquelas pessoas que estão mais diretamente envolvidas com essa situação. Então, o que o Ministério da Saúde nos orienta, o que os secretários de saúde estão nos orientando, devem ser tomados por nós como medidas boas, e devemos orar por essas pessoas para que elas realmente sejam prudentes, sejam sábias e façam as coisas da melhor maneira possível, visando toda a população.
E aí nos perguntamos, diante de tudo isso que vivemos hoje, você está vigiando e orando? Você vê a morte como algo de alegria indizível ou você tem medo da morte? Agora vamos falar no poeminha da segunda estrofe, a coroa que não vou ver, a do anticristo. O texto de Apocalipse 6, verso 2, você pode até abrir e acompanhar, nesse texto diz que se levantou na abertura do primeiro selo um cavaleiro montado num cavalo branco e foi dado a esse cavaleiro que ele carregasse um arco e sobre a sua cabeça foi colocada uma coroa e saiu para vencer, vencendo. É a mesma palavra que o texto que nós temos de 2 Timóteo 4,8, para coroa. Mas antes de entrarmos nos detalhes disso, vamos pensar, a pandemia, penso eu, é um ensaio enquanto as cortinas do palco do mundo não se abrem para que o maior inimigo humano, revestido do poder satânico, seja revelado a este mundo. Aprendemos nesse momento histórico que há disputas políticas e ideológicas e elas vêm ganhando muita força e notícias. Há disputas nesse sentido acirrada entre as nações e dentro da própria nação, e nosso país infelizmente é um que demonstra muito essa questão das disputas internas. Elas não estão favorecendo a democracia. Pelo contrário, isso acaba dando uma projeção para o pensamento de que o sistema democrático é muito bom, mas provavelmente já não seja o ideal para o momento que vivemos ou o legado que a pandemia deixará na questão política desse mundo. Posso pensar que nos bastidores da história há uma questão que já foi idealizada, que já foi comentada, tratada no início da era do que era chamado o mundo globalizado, lá pelos idos dos anos 90, e que continua, de certa maneira, muitas vezes pontuado por líderes e chefes mundiais, que é a seguinte: o mundo precisa de um líder mundial. A história caminha para o fim da era da igreja nesse mundo. Nós sabemos que a igreja tem o seu início e vai ter o seu final. A cronologia, que a nossa escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, diz que o próximo evento deve ser a assinatura de um tratado com o moderno Estado de Israel, pelo período de 7 anos. Daniel capítulo 9, verso 27. E aí então mostra esses 7 anos, ou uma semana que faz parte do pensamento ali de Daniel capítulo 9, das 70 semanas que estão designadas, que estão predestinadas sobre a nação de Israel. Entendemos que as 69 já aconteceram. Começou lá com a ida de Neemias para Jerusalém para reedificar a cidade, os muros principalmente, e também termina com a entrada triunfal do Senhor Jesus Cristo. Então, entendemos que as 69 já terminaram, a semana 70 não começou. E é isso que nós entendemos, que muitas vezes é chamado de a grande tribulação. É o dia que é o momento que inicia o chamado dia do Senhor. E essa nós podemos dizer que a melhor maneira de entendermos isso é chamá-la da 70ª semana de Daniel, porque Jesus fala de princípio das dores e da grande tribulação, para envolver esses 7 anos, dividido basicamente em 2 períodos de 3 anos e meio para cada momento. Ele aí do capítulo 9 de Daniel, verso 27, é realmente o abominável da desolação. Jesus falou isso, Paulo também falou isso. Quando é que vai terminar o tempo da igreja nesse mundo? A Bíblia não aponta nenhum sinal para o arrebatamento descrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 até 18. Agora, o que nós podemos entender é que Jesus pode voltar a qualquer momento. Não existe um sinal que devemos esperar. A assinatura do acordo será posterior
ao nosso momento. Por quê? Porque ele inicia a semana 70. E nós ficaremos fora dessa semana 70. Nós como igreja. Então, mas pensamos que há os eventos que devem acompanhar essa 70ª semana de Daniel, que são descritos nos capítulos de 6 até o 19 de Apocalipse. E se pensarmos mais aí no capítulo 6, que é a abertura do primeiro selo, nós entendemos, junto com outros detalhes, do que o anticristo fará, esse que é mais conhecido por anticristo, o abominável da desolação, o homem da iniquidade. O mundo tem que estar preparado de alguma maneira para que isso venha a acontecer. E eu creio que quase tudo está pronto para isso. Nós cremos que o cavaleiro que monta esse cavalo branco em Apocalipse 6:2 é esse homem da iniquidade, o abominável da desolação, que Daniel, Jesus, Paulo e João falaram sobre ele. O apelido mais conhecido dele é Anticristo. E nós, ora usamos esse ou usamos outro nome para identificá-lo. Creio eu que tenho bases suficientemente boas na interpretação bíblica de uma maneira honesta, verdadeira, para dizer que eu não vou ver o coroamento deste líder mundial, desse ditador mundial. Pode ser que ele já esteja em algum lugar por aí, já tenha nascido, está se preparando para realizar, através das suas mãos e no poder do diabo, o plano que Deus profetizou, através de vários dos seus profetas, e também através dos apóstolos João, Paulo, Pedro, e pela palavra do próprio Senhor Jesus Cristo. Nisso, todos as várias vertentes escatológicas de interpretação, todos vão afirmar: haverá um líder mundial no fim. Para nós, é durante o período da tribulação, ou da 70ª semana. Para outros, é só aquilo que vai antever um pouquinho a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas isso é ponto pacífico para todos. Haverá um líder mundial. Eu creio que já podemos vislumbrar que isso está muito próximo de acontecer. Assim, os dias difíceis que marcam o fim dos tempos, que Paulo fala em 2 Timóteo capítulo 3, verso 1, e de todos aqueles pecados que Paulo vai listar, que vai caracterizar esse fim dos tempos, dos versos 2 até o verso 8, são facilmente vistos assim, aos milhares pelas grandes cidades e até nas pequenas cidades. O dia do Senhor ainda não chegou. E você pode pegar 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos de 1 a 17, para ajudá-lo a entender que esse dia do Senhor não chegou e que algumas coisas precisam realmente estar envolvidas nisso. Mas eu quero ler só o verso 13 desse capítulo aí de 2 Tessalonicenses 2. Diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus escolheu vocês desde o início para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Isto é consolo para todos nós que somos crentes no Senhor Jesus Cristo. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Jesus pode vir até as nuvens para nos buscar. Os mortos ressuscitam primeiro, os vivos em Cristo são transformados e irão encontrar o Senhor Jesus nas nuvens. Você está preparado para encontrar o reto e justo juiz? Porque se o arrebatamento acontecer, os crentes serão levados. Se você está na igreja e não é um verdadeiro crente, se você se ilude como alguém que pensa ser um crente, ou que sabe que não é um crente, mas quer viver no meio da igreja, lembre-se, você não vai subir, você vai ficar. Se você não tem certeza do seu futuro, se você tem medo da morte, que talvez demonstre um pouco mais que você realmente não tem esperança de salvação, então convido você a confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, arrepender-se dos seus pecados, crer que Ele morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados e para trazer vida eterna a todo aquele que o confessa. Agora, vamos à coroa que nos interessa. A 2 Timóteo 4,8, a coroa que eu devo querer, a da justiça.
eu posso dizer isso também, a coroa que você deve querer como crente, que é a coroa da justiça. Veja realmente o que Paulo fala aí no final. Agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz ou o reto juiz, me dará no dia da sua volta. Nesses dias muitos têm falado, têm dito, Maranata. E isso é muito bom. É bom ver as pessoas pensando, orando e querendo a volta do Senhor Jesus Cristo. Querendo que realmente Jesus venha nos buscar, que haja o arrebatamento, ou pelo menos que haja a volta do Senhor Jesus Cristo para nos tirar desse mundo, já que a situação parece cada vez mais difícil. Porém, por que você quer a volta do Senhor Jesus? Penso em duas motivações. Uma falsa. Alguns têm medo e pavor de que a nossa posição escatológica esteja errada. Ou seja, não vai ter arrebatamento para a igreja. A igreja vai ter que enfrentar o anticristo, vai ter que suportar a situação aqui nesse mundo. Pode ser. Não podemos dizer que aqueles que não concordam conosco estejam de todo errado. Eles têm boas bases bíblicas, têm boas interpretações. Eles podem estar certos e nós errados. Eu penso que nós estamos certos e eles errados. Eles olham para o quadro, essas pessoas que estão hoje orando, olham para o quadro de Apocalipse que elas estão lendo, que estão ouvindo, e às vezes só de ler e de ouvir já estão quase morrendo de medo. Só de pensar em o céu se escurecendo uma parte, a lua uma parte, fogo do céu caindo, águas ali sendo envenenadas, não tendo com que beber, furacões e terremotos e coisas dessa natureza que fala Apocalipse. Alguns às vezes acabam só de pensar nisso já desfalecem, já quase que morrem, mesmo que isso não venha a acontecer. Deus pode nos livrar, claro que Ele pode, mesmo que nós passemos por isso, assim como na história, em muitas perseguições, Deus livrou alguns, mas não livrou todos, outros acabaram morrendo. O que me consola, se eu estou errado, se a minha posição escatológica está errada, ou aqueles a quem eu sigo na posição escatológica, é que o outro grupo, quando fala sobre isso, diz que Apocalipse 6 a 19 já aconteceu. Não precisamos nos preocupar com isso. Então eu posso realmente ficar tranquilo, não precisa nem me preocupar muito com isso, se eles estiverem certos. Mas, quando eu leio o Apocalipse, quando eu leio a história humana, eu posso dizer, nunca existiu essas catástrofes. Esse tamanho de destruição nunca foram registradas. Talvez situações muito pequenas aqui ou acolá, ou o que nós vemos é muitas coisas de filmes. Eu gosto muito da Era do Gelo, mas é filme. Então, se não tem arrebatamento, eu vou ficar receoso. E se não tiver o arrebatamento, eu devo me preparar para enfrentar as perseguições, porque eu sei que devo recusar a marca da besta, que eu devo defender o nome do Senhor Jesus, que eu devo me identificar com o Senhor Jesus, e isso trará perseguições. Então, devo me preparar? Claro que devo. Embora eu saiba que serão só 7 anos até a vinda do Senhor Jesus em poder e glória. Se acontecer, se isso vier a acontecer conosco da igreja, devemos estar preparados. E a gente pode até brincar, se isso acontecer, posso dizer, olha, comece a querer entrar no ramo funerário, porque o que descreve lá é milhares e milhões de pessoas mortas num evento só. Se hoje, com a pandemia aqui, que talvez seja 1% do que Apocalipse descreve de morte, e os cemitérios, as funerárias já estão meio no caos em algumas cidades, imagina aí no futuro. Então, se você quer ficar rico em alguns dias, também não sei para que você vai querer ficar rico na época da tribulação, invista em funerária. Você vai ganhar dinheiro, ou compre um grande terreno, ou compre um local para construir um crematório, porque você vai ganhar dinheiro.
não é? Embora a vida nesse mundo será bem reduzida por 7 anos, a não ser que você vá entrar vivo para o milênio. Agora, tudo isso que me faz, eu me deito à noite tranquilo, na esperança de acordar nas nuvens com o Senhor Jesus Cristo. Se eu acordo nesse corpo, como hoje eu acordei, eu vou me levantar com a esperança de que hoje possa ser meu último dia nesse mundo. Assim eu vou vivendo dia a dia, na esperança de que o arrebatamento aconteça, porque eu creio que ele tem bases sólidas na palavra de Deus para dizer que isso vai acontecer. Voltando à questão da coroa, posso dizer que há um consenso geral entre os comentaristas que essa terceira coroa que nós estamos falando, que é a coroa da justiça, ela tem um pano de fundo no atletismo. Por quê? Porque ela representa a vitória, ela é dada ao vitorioso. Nós, crentes, somos testemunhas, somos mártires que estamos correndo a carreira cristã. Hebreus 12:1 fala dessa corrida, que devemos nos desembaraçar de todo o peso e todo o pecado e correr essa corrida cristã, olhar para aqueles que já são vitoriosos, que já passaram por esse mundo, que sofreram perseguições, que morreram em Cristo, que foram fiéis até a morte. Devemos mirar, olhar no testemunho dessas pessoas e correr a nossa carreira cristã. O Paulo fala, usando a mesma palavra, em Filipenses 1:30, da luta ou da coroa, falando, na verdade, a respeito dessa vida cristã. Então essa figura tirada do atletismo nos revela que Cristo, na sua volta, ao invés de exigir uma coroa da parte de seu povo, outorgará a ele o prêmio do atletismo. O Hammer fala sobre isso. Então, pense você, quando Jesus voltar, nós deveríamos dar uma coroa, mas vai ser ao contrário, ele nos dará coroas, e uma delas é a da justiça. Então aí entendemos a motivação certa. Quero ganhar a coroa da justiça. Esse é um desejo lícito, louvável, e que deve estar impregnado na nossa vida no dia a dia. É esse desejo pela volta de Jesus. Porque eu quero que Jesus volte? É para tê-lo, para contemplá-lo, para estar com ele eternamente. Não simplesmente por medo das coisas, da perseguição. Porque eu sei que ele continua comigo. Embora não visivelmente, mas eu sei que ele está por meio da sua palavra, da presença do seu Espírito em mim, através do consolo das Escrituras, através da oração. Eu sei que ele está comigo, ele está vendo tudo o que está acontecendo. Mas o desejo é para tê-lo, é para estar com ele, para poder abraçá-lo. No momento em que se fala que devemos ficar longe do abraço, devemos desejar o Senhor Jesus para abraçá-lo, para tocá-lo, para ver os buracos dos seus braços, das suas mãos, o furo do seu lado, ou as marcas dos espinhos na sua testa. Ele é o nosso Salvador, por isso devemos querer a sua volta. Essa é a motivação correta, a tocar aquele que me deu a salvação. Ele é o meu pastor amado, ele é o meu rei, ele é o meu Senhor. Então essa esperança da eternidade com Cristo, retratada na coroa da justiça, é um contraste com a coroa perecível que os atletas recebiam e recebem hoje. Embora não recebam coroa, recebam medalhas, mas é perecível. Aí como a taça do tricampeonato brasileiro, da seleção brasileira, foi roubada e não existe mais, entendemos que as coroas dos reis e rainhas são efêmeras. Elas podem ser roubadas, destruídas. A coroa que o Senhor Jesus, nosso Salvador, nos dará é eterna. Paulo descreve neste verso, que podemos dizer que são quase as suas últimas palavras escritas nessa vida, e atente bem para o que ele realmente diz, já agora. Então essa colocação de Paulo, principalmente na revista atualizada, é melhor vista isto, ele sabia que ele ganharia essa coroa.
Havia uma certeza, uma convicção, e a base dessa convicção é o amor pela manifestação, pela volta do Senhor Jesus. Creio que por muitos anos Paulo tinha certeza de que Jesus voltaria ainda nos seus dias. Talvez isso o motivou a trabalhar, a correr, a buscar, a levar o evangelho a toda criatura, porque sabia que se o número dos eleitos da igreja se completasse, Jesus voltaria. Essa é uma verdade. Mas já para o final Paulo vai reconhecer que isso não vai acontecer nesse versículo. Claramente ele entende, Jesus não voltará no meu tempo. Na coroa da justiça está entrelaçada a dádiva imerecida da justificação e da vida eterna como uma recompensa imerecida de acordo com as obras de fé e do amor, diz Burke. O que aprendemos com tudo isso? Talvez você esteja pensando e se perguntando, como muitas vezes a gente vê essas coisas acontecerem, em termos de perguntas. Como entender as coroas que serão dadas aos crentes? Viveremos a eternidade com várias coroas na cabeça? Por que é que Jesus dá recompensa aos crentes? Paulo, em 1 Coríntios 3, diz que as nossas obras serão avaliadas e postas no fogo. E elas receberão uma classificação. As boas obras, as obras que glorificam a Deus, que foram feitas com a motivação do louvor, da glória de Deus, serão classificadas como ouro, prata e pedras preciosas. Nós chamamos isso, às vezes, dos galardões. A Bíblia não diz se as usaremos ou como as usaremos. Penso que a existência da igreja neste mundo encontra no casamento judaico um bom paralelo. O casamento é dividido em três momentos. O noivado, que era um contrato já estabelecido de casamento, embora não consumado. José e Maria nos ajudam a entender um pouco sobre isso, na questão lá que Mateus nos coloca, e Lucas também. Depois, cerca de um ano depois, é que viria realmente a acontecer a celebração do casamento, as chamadas bodas, né, dos noivos, em que o noivo vinha numa procissão até a noiva. Nesse tempo também entendemos que no noivado a noiva dava um dote ao seu noivo, por parte lá do juramento que era feito. E claro, entendemos aí que está envolvido a primeira vinda do Senhor Jesus no nosso noivado. Jesus virá para nos buscar, aí para trazer essa procissão, em que então depois iremos para as bodas do Cordeiro. Claro que no casamento existia a terceira parte, que era a noite de núpcias. Nós, os crentes, somos a igreja. Nós estamos pactuados com o Senhor Jesus por causa do noivado. Quando ele veio, a sua morte, a sua ressurreição nos trazem esse selo, esse juramento da nossa salvação. Isso é retratado através da nossa conversão, da nossa salvação, e podemos também colocar isso como esse contrato do casamento, do noivado sendo feito entre nós. Agora, a igreja como noiva tem que dar um dote ao seu noivo, que é o Senhor Jesus. Então assim penso eu que coroas e galardões são o dote que cada um de nós como crentes, como membros da igreja do Senhor Jesus, daremos a Jesus. Coroas e galardões são a expressão do louvor e do agradecimento pela salvação que nós recebemos. E aí, pergunto eu, quanto você carregará em suas mãos quando encontrar Jesus na celebração das bodas do Cordeiro? Mais de objetos de valor das obras da fé e do amor, feitas para dar glória ao Senhor, como ouro, prata, incenso, pedras preciosas e coroas? Ou levará muito mais um amontoado de cinzas? Porque mesmo tendo trabalhado, feito muitas coisas aqui nesse mundo, você não fez para a glória de Deus. Você não trouxe louvor para o nome do Senhor Jesus. Você pensou mais em você, mais talvez na sua própria organização, no seu grupo, mais buscando benefícios pessoais do que glória para Deus. Essas obras são mortas. As coroas e galardões são dadas por Deus
como recompensa aqueles crentes que são fiéis, para aqueles que trabalham para a glória de Deus, que vivem a santificação, que são prontos até a morrer e não negar o Senhor Jesus. E no foco da nossa mensagem, dessas coroas, a mensagem que diz que aqueles que amam a volta do Senhor Jesus terão a coroa da justiça. Amar é fazer algo em prol do outro. Amar é abrir mão de si mesmo, amar a volta do Senhor Jesus e querer que Ele volte para nos buscar. Não olhar mais para mim, não pensar mais em mim. Assim como quando a saudade aperta, bate forte, uma pessoa a quem nós queremos muito bem, amamos muito, nós fazemos muito esforço para estar com essa pessoa, para poder ir vê-la, tocá-la, abraçá-la, conversar com ela. Dessa mesma maneira, aqueles que receberão a coroa da justiça amam a volta do Senhor Jesus. Dessa mesma maneira, o nosso coração deve se comportar para com o Senhor Jesus. Oremos. Te dou graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, graças porque o Senhor, como Deus de tanta bondade, de infinita bondade, que não só nos dá a salvação, nos tira da condenação do inferno, da punição eterna e nos dá a salvação eterna. Mesmo assim, o Senhor nos recompensa pela nossa fidelidade, pelo nosso empenho, para que a glória seja do Senhor, para vivermos uma vida santa, para sermos realmente pessoas que pastoreiam com dedicação, que amam com dedicação o Teu rebanho. Obrigado a Deus pelo Teu amor tão grande para conosco. Abençoe essa palavra nos nossos corações, eu oro no nome do Senhor Jesus. E que a graça, o amor, a comunhão do Santo Espírito, do Deus que é Pai e eterno, e do Senhor Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador, esteja com todos nós. Amém.